Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Estamos começando agora mais uma aula de matemática com o professor Márcio aqui do Educandário Universo Infantil, certo? Com a turma do nono ano, não é isso? Então, pessoal, a gente vai fazer aqui uma espécie de resumo e vamos para um novo conteúdo, certo? Pessoal, então até agora o que foi que a gente viu, né? Aí no livro de vocês. Nós vimos aqui, pessoal, que foi o início desse capítulo aqui. Deixa eu só aumentar o zoom. Pronto. Isso é na página 53, certo? Então, pessoal, nós vimos aqui uma equação, né? Sobre o que é a equação, certo? Nós vimos que a equação é a igualdade envolvendo uma ou mais incógnitas. Vimos também que a raiz de uma equação é o valor que deve ser atribuído à incógnita para que a igualdade seja verdadeira, ou seja, é o valor de x, quando a gente descobre o valor de x, né? O grau de uma equação. O grau de uma equação vai depender do maior expoente dessa equação que esteja na incógnita, né? A gente vai analisar os valores de x e ver qual é o que tem o maior expoente, né? E aqui nós temos aqui, ó, também a forma geral de uma equação de segundo grau, né? Nós vimos que ela é escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde é diferente de zero. Então isso foi visto aí tudo nessa última parte, né? Foi nas primeiras aulas, depois do retorno aí do recesso. Vimos também, pessoal, a solução de uma equação de segundo grau incompleta, né? Nós aprendemos a classificar em completa ou incompleta, né? E vimos também aí que existem dois tipos de incompleta, né? Tem o tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, né? Que nós resolvíamos como se fosse uma equação normal. E a do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, em que uma das raízes era zero e as outras raízes ela eram a gente tinha que fazer um cálculozinho lá, certo? Depois disso, vimos também a solução de uma equação de segundo grau completa, né, que a gente resolvia pela fórmula de resolução da equação de segundo grau, que poderia ser chamada de fórmula de Bhaskara, né? Onde x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, né? Dividido por 2a. Onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. A gente pode chamar de delta do discriminante, não é isso? Vimos também aqui, pessoal, o estudo do discriminante, né? Nós vimos que quando esse rapazinho aqui, essa conta aqui, dá um valor positivo, né? Nós vimos que tem duas raízes reais e diferentes, né? São duas raízes diferentes. Quando o resultado daqui dá igual a zero, nós vimos que dá duas raízes reais iguais, ou a gente pode dizer que era uma raiz, né? Uma raiz única ou dupla, né? Então, quando o delta é igual a zero. E vimos também, se o delta for negativo, nós vimos que não possui nenhuma raiz, né? Não possui raiz real, certo? Aí, pessoal, eu vou ficar devendo a vocês aí esse soma e produto das raízes, certo? A equação biquadrada eu não vou passar para vocês não, certo? E nem a resolução da equação biquadrada, ok? Eu vou ficar devendo isso aqui a vocês porque soma e produto eu posso passar até em sala de aula, certo? É como se fosse uma dica para resolver mais rápido a equação de segundo grau, certo? Mas é um probleminha, assim, é difícil de pegar um pouco, certo? Mas essa equação biquadrada eu não vou passar para vocês e nem essa resolução, ok? Só vou pegar aqui, ó, soma e produto das raízes, certo? Porque eu tava analisando aqui, o tempo que eu vou ter com vocês é curto, ok? Da mesma forma, pessoal, que a gente vai dar início a um novo conteúdo, e tem o capítulo 7, que é na página 54,
que é sobre sistemas de equações do segundo grau, certo? Só que o sistema de equação do segundo grau a gente também não vai ver, certo? Nós vamos pular lá para a página 62, que é o conteúdo de hoje, ok? Funções, a gente vai ver funções, certo? Isso é na página 62, certo? 62. Então vamos lá, pessoal. A gente vai ver hoje, a gente vai analisar somente sistemas de coordenadas, certo? Cartesianas. Então vamos lá, pessoal. Isso é para dar introdução à função. Então a gente vai lembrar lá dos conteúdos a gente vai lembrar dos conteúdos de plano cartesiano, né? Que a gente localizava um ponto no sistema de coordenadas, certo? Então vamos lá, pessoal. Então, sistema de coordenadas coordenadas cartesianas, né? É comum em nosso cotidiano precisarmos localizar determinado lugar. Por exemplo, imagine uma pessoa informada que há um posto de gasolina. Só dar o zoom aqui para vocês poderem ver e acompanhar, certa leitura. Então vamos lá. Imagine que uma pessoa seja informada de que há um posto de gasolina no quilômetro 80 de uma estrada. Não é isso? Então vamos lá. Para identificarmos a localização exata desse ponto, são necessárias duas informações. Um ponto de referência, ou seja, o quilômetro zero, né? E em qual sentido da estrada a quilometragem aumenta. Então, será que... Porque assim, a gente sabe que, por exemplo, tem uma BR, né? Quando você vai, dependendo do sentido da cidade, a quilometragem dessa BR vai aumentando. Mas se você vir no sentido contrário, essa quilometragem vai diminuindo, certo? Então a gente precisa ter essas duas informações. Em que quilômetro está esse posto e em qual sentido da estrada a quilometragem vai aumentando, certo? Então vamos lá. Da mesma maneira, podemos localizar os pontos em um plano. Para isso, precisamos estabelecer um ponto de referência, né, de dois eixos. Por exemplo, em um jogo de batalha naval, o tabuleiro é dividido em quadrados. Cada quadrado é identificado pelo número de sua casa horizontal e de sua casa vertical, certo? Aqui é só um exemplo de sistema de coordenadas cartesiano, ok? Então perceba aqui, ó, que tem na horizontal aqui os valores são enumerados e na vertical os valores também são enumerados, ok? Partindo agora, pessoal, para os eixos de coordenadas cartesianas, certo? Deixa eu tentar ver aqui. Pronto. O sistema de coordenadas cartesianas é um modo de localizar um ponto no plano, certo? Ele pode ser representado por um par de retas numéricas perpendiculares entre si, que se cruzam no ponto que se cruzam na origem O de cada uma delas. Ou seja, nós vimos anteriormente, acredito que lá no sétimo ano e no oitavo ano, que o plano cartesiano ele é dividido em duas, ele é formado por duas retas, certo, que se cruzam, ok, nesse ponto zero, no ponto 0 e 0, né, ou no ponto O, né, que a gente que se chama a origem, né. Então onde eles se cruzam é chamado de origem, ok? E cada reta dessa, pessoal, ela recebe um nome, certo? É o que diz aqui, ó. As retas numéricas são chamadas de eixos coordenados. Então perceba, ó, que quando eles se cruzam aqui, tem dois eixos, né? Esse eixo aqui, o da horizontal, e o eixo da vertical, certo? O plano é dividido em 4 quadrantes. Então perceba, ó, que quando ela se cruza, ela é dividida em 4 regiões, certo? Ó,
A primeira a gente vai enumerar ela, pessoal, no sentido anti-horário, ok? Ó, a primeira região é essa, ó. Nessa primeira região, pessoal, os valores de x e de y são todos positivos, certo? No primeiro quadrante. No segundo quadrante, os valores de x são negativos, mas o de y são positivos, certo? Esse é o segundo quadrante. O terceiro quadrante, pessoal, todos os valores são negativos, tanto os valores de x quanto os valores de y, são todos negativos, certo? Já no quarto quadrante, x é positivo e y é negativo, certo? Mas esses eixos de x e esse eixo de y, ele recebe um outro nome, certo? Você pode chamar eixo x ou eixo y. Ou o eixo x nós podemos chamar de eixo das abscissas. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês poderem acompanhar, certo? Vocês podem chamar de eixo das abscissas. E o eixo y podemos chamar de eixo das ordenadas. Então, quando a gente procura assim, por exemplo, tal ponto tem a abscissa igual a 3. Então, quando a gente diz que tal ponto tem a abscissa igual a 3, isso quer dizer que o valor de x daquele ponto é o número 3, né? Aí você deve estar imaginando, professor, eu esqueci. O que significa x e y nesse caso aí, ó? Vocês lembram que para localizar um ponto no plano cartesiano, eu vou chamar aqui de ponto P. Nós precisamos ter primeiro o valor de x e depois o valor de y. Era isso? Então, essa é a mesma ideia, certo? Aqui representa as abscissas e aqui representa as ordenadas, ok? Então, quando a gente vai localizar o ponto, nós identificamos primeiro onde é que está o x e depois a gente sobe ou desce, independente de onde é que está o y, né? Então, pessoal, tem um exemplo aqui, ao lado, né? Deixa eu só coisa aqui. Pronto. Aqui é um exemplo da localização do ponto P, certo? Vocês podem ir acompanhando aí com o livro de vocês, certo? Que diz assim, ó. Para identificarmos um plano cartesiano, devemos determinar sua abscissa, ou seja, o valor de x, né? Coordenada horizontal, e sua ordenada, que é o valor de y, certo? Que é na coordenada vertical. Aqui tem um exemplo. Por exemplo, o ponto 2 e 3, né? O ponto 2 e 3. Como é que a gente pode localizar ele na reta numérica aí? Deixa eu só tentar dar um zoom aqui, para vocês poderem ver. Acho até aqui, pronto. Vamos supor, tem um ponto aqui, pessoal, o ponto P, que possui a abscissa do número 2 e a ordenada do número 3, certo? Então, na localização aqui, a gente vai ver aqui, ó. Perceba que aqui está dividido em vários quadradozinhos, certo? Então, como o ponto é 2 e 3, então eu faço assim, ó. Primeiro eu venho no 2, certo? Ó. Primeiro não é o valor de x, então eu vou vir aqui no 2. Aí eu seguro aqui, certo? Estou no 2. Quem é o outro valor? O valor de y. O valor de y, se vocês perceberem, é 3. Então eu vou subir de forma na forma vertical, certo? Vou subir até o 3, ok? Então esse é o ponto. Ó, não marca, não precisa colocar esses pontilhadas não, só precisa colocar o ponto, ok? Então, pessoal, aqui é como se funciona a localização de um ponto, certo? Aqui embaixo, pessoal, observa aqui o seguinte. Dizemos que AB é igual a CD se A for igual a B e C e B for igual a D. Essa condição decorre do fato de cada ponto possuir um único valor de abscissa e um único valor de ordenadas. Assim, os dois pares ordenados diferentes não possuem ou não podem representar o mesmo ponto. Pessoal, eu vou explicar aqui de forma mais clara para vocês. Dizemos que dois pontos são iguais, certo? Só podemos dizer que dois pontos são iguais se e somente se as coordenadas deles forem iguais, certo? Por exemplo, o ponto P aqui em cima é 2 e 3. Eu só posso dizer se P for igual a A, eu só posso dizer que P é igual a A se
o x do valor de P, certo? O x do valor de P foi igual ao x do ponto A, certo? Eu só posso dizer que as coordenadas são iguais se o x de P for igual ao x de A. Consequentemente, o y do P ele tem que ser também igual ao y do A, certo? Resumindo de uma forma mais clara e objetiva, se o ponto P é 2 e 3, o ponto P é 2 e 3, então o ponto A, para ser igual, certo? Ele tem que ser também 2 e 3, certo? Seria isso a ideia. E é sobre justamente essa situação aqui que tem uma questão na página 64 que vocês vão fazer, certo? Que vocês vão fazer, ok? Só desligar aqui, pessoal. Não ligue não, olha pessoal, como eu tô gravando direto do YouTube, aí foi esse errinho aí, pessoal, mas não liguem, certo? Eu peço que vocês me perdoem. Mas vamos fechar logo a nossa aula de hoje, certo? Tem um pontozinho, tem a quinta questão, que talvez vocês possam ficar entravados, certo? Mas eu vou fazer aqui só o início dessa quinta questão, ok? Vou fazer só o início e aí o resto vocês fazem, ok? Então, a quinta questão é assim, ó. Sabendo que os pares ordenados, aí ele dá os pares ordenados. Quem são os pares? Então, dá o primeiro par ordenado. O primeiro par ordenado, pessoal, é assim, ó. X mais 2, certo? Esse é o primeiro par. E o segundo ponto é 4y menos 1. Isso aqui é como se fosse um ponto, certo, pessoal? Onde isso aqui representa o valor de x e esse aqui representa o valor de y, certo? Que esse ponto aí e ele dá outro ponto, certo? O outro ponto é 7x e 2y mais 1. 2y mais 1, certo? Então ele dá esses pontos aqui, ok? Aí ele diz ainda o seguinte, que eles são iguais, certo? Podemos afirmar que x vezes y, ele quer saber quanto é, certo? X vezes y. Ele quer saber isso. Quanto é x vezes y? Deixa eu só dar o zoom aqui e focar. Pronto. Ok? Com essas informações aqui, quem é o valor? Quem é x vezes y? Certo? Aí vamos lá, pessoal. Eu vou só armar aqui e o resto vocês vão fazer. Como ele afirma que os dois são iguais, então o que foi que a gente viu anteriormente? Vamos supor que isso aqui seja o ponto A, certo? E aqui seja o ponto B. Um exemplo, ok? Aqui seja o ponto A, a coordenada do ponto A e aqui a coordenada do ponto B, certo? Como ele afirma que o ponto A é igual ao ponto B, então o que é que deve acontecer para que ambos sejam iguais? O x de A tem que ser igual ao x de B, certo? E o y de A tem que ser igual ao y do ponto B. Não é isso? Para que eles sejam iguais, isso aqui deve acontecer, certo? A partir dessa ideia aqui, eu vou começar a desenvolver para descobrir quem é x e vou desenvolver aqui para descobrir quem é y. Então vamos lá. Para descobrir x, o que é que eu faço? Bom, quem é o x do ponto A? Aqui, o x do ponto A é x mais 2. Então eu tenho aqui, ó, x mais 2, ok? Ele tem que ser igual a quem? Ele tem que ser igual
ao x do ponto B. Quem é o x do ponto B? O x do ponto B aqui, pessoal, ó, é 7x. Ok? Aí o que é que você vai fazer? Você vai resolver isso aqui, aí você vai encontrar esse x aqui, certo? E o y, professor? Aí o y a gente fala o seguinte, ó, o y de A. Quem é o y de A? O y de A é 4y menos 1, ok? Ele tem que ser igual a quem? Ele tem que ser igual ao y de B, que é 2y mais 1, certo? Aí o que é que você faz? Você resolve aqui, vai encontrar o valor de y. Aí o valor de x que você encontrar aqui e o valor de y que você encontrar aqui, você multiplica os dois. E aí vê o que é que se pede na quinta questão, né? Vê o que é que se pede. Depois que você multiplicar os dois, aí você vai dizer se ele é um número inteiro, se é um número irracional, um número natural ou um número fracionário, certo? A terceira questão, pessoal, vocês vão fazer também no mesmo esquema, certo? Só que vocês não precisam fazer essa parte aqui não, de multiplicar não. Vocês só vão fazer isso, ok? Na terceira questão, certo? Eu dei só o pontapé da quinta. E a terceira questão é a mesma ideia. Vocês vão ter que utilizar o x do primeiro ponto igualar com o x do segundo, o y do primeiro ponto igualar com o y do segundo ponto. Vocês vão ter que fazer isso, certo? Então, pessoal, por hoje é só, certo? Lembrando que alguns conteúdos eu tive que pular porque já era para nós já estar na segunda unidade, né? E a gente está perdendo muito tempo com esse livro aqui, ok? Então, pessoal, eu vou só passar para vocês aquilo que realmente vai ser necessário para vocês esse ano, né? Já que é um ano conturbado, principalmente no setor da educação, certo? Mas eu espero tentar recuperar essa parte perdida que eu tive com vocês, ok? Então, pessoal, até mais. Vai ficar aí o exercício da página 63 e 64, da questão 1 até a 5, ok? Então, valeu, pessoal, até mais.